Oi, tudo bem? Vou contar para vocês hoje como é que foi o meu estágio. O primeiro estágio que eu fiz na faculdade é sobre educação infantil. Vai ser divertido porque foi o mais peculiar de todos. Eu cheguei na, eu cheguei na escola, eu tinha sido indicada pela minha professora para essa escola. Cheguei lá e a primeira coisa eu tive que falar com a coordenadora. A coordenadora era uma senhora já e a primeira coisa que ela me disse foi assim: Olha, essa escola aqui, ela é para um público de alto nível. Então você fique bem longe das crianças. Ela falou isso. E lógico que eu fiquei com vontade de rir na cara dela, mas eu permaneci séria ali, falei tudo bem. Eu não podia entrar na sala dos professores. Bom, eu só tinha que ir. Eu entendi o seguinte: venha, fique quietinha no seu canto, senta lá atrás e não incomode, não chegue perto das crianças. Então eu estava até com medo de chegar perto das crianças. Era uma escola ali no Alphaville, em São Paulo, e o público que frequenta realmente é um público, né, classe econômica muito alta. Então eu fiquei com medo. Eu ia lá no horário combinado, sentava no meu cantinho, eu fui designada para uma professora do maternalzinho. E eu fiquei com a impressão que durante o tempo que eu estive lá, né, que foram uns 8, 9 dias, ela estava realmente com vontade de explodir. Ela queria gritar, mas não podia, porque eu estava ali. Então, o que aconteceu? Eu até vi uma outra professora de inglês gritando com a criança, porque entrava, né, essa professora de inglês e também tinha a professora de música e a professora de religião, que elas vinham assim em horários distintos, e a professora de inglês esqueceu que eu estava na sala e deu um grito com uma aluna, e depois ela ficou com medo que eu fosse contar para alguém e me convidou para almoçar. Ela quis fazer assim, sabe, passar o pano comigo. Eu achei aquilo muito engraçado porque não era necessário, né? Eu não ia falar nada sobre isso, mas a escola, assim, no jardim, né? Foi a única professora decente que eu peguei foi uma que eu fiquei poucas horas. E ela era uma professora muito boa mesmo, muito legal. Os alunos nem tinham que sentar na fila, porque tem um risco no chão nessa escola. Os alunos têm que sentar naquele risco, em cima do risco. Então é horrível, porque eles ficam em cima um do outro. Não sei hoje na pandemia, né? Mas era assim, eles sentavam numa linha pintada no chão, e eles ficavam um em cima do outro. Então, sabe, criança pequena, né, de 3, 4 anos, eles sentam assim, o pé, um vai esmaga a mão do outro, daí aquela choradeira, ai, vai mais pra lá, ficam se empurrando, gritando, né? Então era assim, era terrível essa parte, que quando eles chegavam, já tinha que sentar naquela linha pintada, né? Eu ficava assim, horrorizada, né? Mas enfim, no estágio a gente só tá ali para observar mesmo, né? Para aprender, né? Nem que seja com as coisas ruins, né? A gente aprende também, né? Tanto com o bom quanto com o ruim, né? Eu tinha até uma colega que ela chegou na escola para fazer o estágio dela, e era uma escola pública, no caso dela. E daí a professora falou assim para ela: ai, me dá logo essa ficha para eu assinar e vai para casa. Ela ficou horrorizada, ela falou para mim: Rê, como isso? Eu falei, bom, eu não tenho nem o que te falar, né, a respeito, mas voltando à escola que eu estava, então, eram esses problemas, né? A professora, ela queria gritar, mas não podia, que eu estava ali, tanto que a hora que acabou, ela falou assim para mim: ai, graças a Deus acabou, não é? Mas para mim, assim, sinceramente, eu podia ficar mais. É que ela estava muito incomodada. Eu chegava, e mesmo assim, com o conselho da coordenadora de não fazer nada, eu perguntava para ela, né? Você precisa de alguma coisa? Quer que eu te ajude na agenda? Porque a professora perde muito tempo preenchendo e carimbando aquelas agendinhas que os pais mandam recadinhos e só que ela não comunica o que interessa. Então, por exemplo, tinha um menino lá que batia, ele socava todo mundo. E isso ela não escrevia para o pai e para a mãe. Não, eles nem sabiam que o garoto socava os outros. E daí é sobre isso que eu quero falar. A gente às vezes é procurado, né, pelas crianças para elas contarem, elas desabafam, né? Ah, fulano tá me batendo. E não adianta você fazer que nem a tua colega lá de trás te ensinou. Ah, pede para dar um abraço e pedir desculpas pro amiguinho. Não adianta isso. Realmente o amiguinho que bate, ele não é amiguinho e ele não se arrepende, ele continua batendo porque aquele menino era tão agressivo e as professoras só sabiam dizer que ele era lindo. O menino era bonito realmente, mas assim, ele merecia ouvir outras coisas e não só pede desculpa pro amiguinho, vai de castigo, ai como você é lindo. E isso era um ciclo vicioso ali.
E esse menino tinha uma irmã gêmea que estava na mesma sala, né? Era ele e ela. Ela era uma anjinha, fazia as atividades, tudo bonitinha, linda. Ninguém nem olhava na cara dela. Agora, pro irmão que socava a classe inteira, quase, né? Esse sim, esse recebia atenção e quem apanhava estava já assim numa situação, tinha um menininho lá que ele já não sabia mais o que fazer. Então, como professora, né, da educação infantil, eu acho que uma das sugestões é, em vez da gente ir na onda, repetindo o que as nossas colegas mais velhas sempre fizeram, é tentar mudar, né? Porque senão você vai ter o mesmo resultado, como dizia o Albert Einstein, né? Para ter resultados diferentes, a gente tem que fazer coisas diferentes. E essa criança agredida que te procura, ela está esperando de você algo mais do que isso. Ela não quer que o amiguinho fique de castigo, dê um abracinho e peça desculpas. Ela quer saber como lidar com isso. E o que você pode fazer para ajudar? Não é legal ir para a escola para apanhar, não é verdade? Então, o que você pode fazer? Tem várias ações que você pode tomar para que esse menininho ou esses todos que são agredidos não sejam mais. Como, por exemplo, pega o agressor, coloca ele numa mesa com gente que ele não vai agredir, pede para esse agressor te ajudar, começa a ensinar educação para essa criança, porque provavelmente ela não tem em casa. Então começa a ensinar que ela precisa pedir desculpas, que ela precisa falar obrigado, por favor, boa tarde, bom dia, que isso é de bom tom. Crie uma distância amigável, não fique falando que essa criança agressora é muito linda, porque ela pode até ser muito linda, mas não é, as atitudes dela não são. E quando uma pessoa ela faz coisas assim muito ruins, ela pode até ser bonita, mas ela não se torna tão bonita assim. A gente tem que ver a beleza interna nesses casos, né? E toda criança é muito bonita por dentro. Mas esse menino vinha carregado de uma agressividade de casa que ele não conseguia se conter. Ele tinha que bater nos outros, né? Então os pais devem ser avisados, devem ser chamados por mais ricos que sejam, devem ser conduzidos a terapias para acalmar, não estou falando remédio, estou falando terapias holísticas que acalmem essa criança, como um reiki, por exemplo, né? Faz muito bem, um floral de bar faz muito bem. Essas coisas que ajudam e acalmam, gente, e não tem nenhum efeito colateral. Então, os pais devem ser avisados sobre essas possibilidades de curas naturais, não envolvendo remédio, claro. Procura deixar ele afastado, ensine quem está apanhando a tomar uma distância, porque na vida é assim, a gente não pode ficar apanhando indo atrás de quem nos bate. A gente deve tomar uma distância, né? Porque, embora Jesus tenha nos ensinado, se a gente levar um tapa, oferecer a cara mais 77 vezes, não é o que nós, seres humanos, conseguimos fazer. Jesus conseguia, a gente não consegue. E não faz bem pra gente, não é? Ficar levando tapa na cara o tempo todo. Então é isso. Eu acho que cabe muito fazer as coisas de um jeito diferente. E por mais que seja interessante colocar a obediência como um padrão, né, fazendo as crianças sentar em linhas, domando, domesticando, isso não faz parte mais de algo transformador. É necessário para a criança ter mais movimento. Um ar-condicionado também tão gelado também não faz bem. Lá nessa escola era um ar-condicionado extremamente gelado, então as crianças ficavam todas frias, e criança geralmente é quentinha, né? Mas lá era tudo frio, favorecendo gripe, resfriado, todas essas coisas, né? Respiratórias por causa do ar-condicionado. Então, é isso. Se eu pude ajudar com algumas sugestões, né? Eu fico muito feliz. Deixa aqui seu comentário, o que você acha a respeito disso, se você também acha legal a gente tentar mudar um pouco os padrões, introduzir novos comportamentos, né, na educação infantil, porque é a base de tudo, é aí que tudo começa e a vida da pessoa vai ter grande influência desse período, né? E é uma responsabilidade tanto, uma responsabilidade enorme ser professora da educação infantil. Por isso que é importante controlar os ânimos, né? Não ter aquela vontade de gritar, né? Eu conheci uma professora de educação infantil que ela já trabalhava há 30 anos com alunos do maternal e ela adorava. Só que todo dia, quando ela saía do trabalho, ela ia para aula de yoga.
todos os dias. Porque ela falou que se ela não fizesse, ela enlouquecia. Então a gente tem que ter a nossa válvula de escape também, né? Algumas terapias alternativas para nós, como professoras, né? Para que nos ajude a lidar, porque não é fácil. Aquela criança que recebe um lanche, né? A mãe manda aquele lanche todo compactado dentro de pacote difícil para abrir, e daí a criança fica esperando lá 2 horas, porque a professora não tem tempo de abrir, ela está super ocupada com outras coisas, né? E daí, então, assim, a gente como mãe também tem que pensar nisso, né? O que a gente está mandando de lanche, se fica fácil comer, porque é uma classe de quase 30 crianças, não dá para a professora ficar abrindo o lanche de todo mundo, né? E o meu estágio foi assim, recheado de situações que me faziam ficar assim, horrorizada. Eu aprendi bastante, porque a gente aprende tanto com o bom quanto com o ruim, não é verdade? Foi rico nesse sentido de eu ver o que eu não deveria fazer. E é isso. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu comentário aí, deixa sua crítica construtiva. Eu vou adorar ouvir, porque juntos a gente consegue ir construindo uma educação mais transformadora e que agrade e supra as necessidades da sociedade de hoje, né? Das crianças atuais, né? Porque ainda está muito antigo o padrão, né? Dos nossos modelos, né? Dos nossos modelos pedagógicos, né? Isso precisa devagar, mas nem tanto, né? Não pode ser mais tão devagar, precisa mudar, de certa forma, um pouco rapidamente. Nada melhor do que a gente dividindo o conhecimento. Essa foi a minha opinião como estagiária. Qual foi a sua? Conta aí pra mim. Tchau, tchau.